Então, gente, muito boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre carreira de dança e propósito. Eu vou começar com 3 perguntas, mas não precisam responder. Eu quero que vocês guardem essa pergunta, que nós vamos voltar nela lá no final. Vamos lá? Se vocês já imaginaram um mundo sem a arte, sem dança, sem a música, se você reconhece a importância do artista na sociedade. Somos todos artistas, trabalhando ou não com dança. Então, se vocês reconhecem a nossa importância de levar a arte para outras pessoas. E alguém sabe qual a importância da nossa profissão? Para quem dá aula aqui, diretores, coreógrafos. Vocês já refletiram a importância que vocês têm, o papel que vocês têm na sociedade? Dos alunos? Porque eles começam, eu comecei com 3, tem gente que começou com 3, com 4. Você está com quantos anos? 12? E você começou com quantos? Com 3? Então vamos lá. Então vou passar brevemente a minha história para vocês entenderem o que foi uma carreira de dança para mim. Então tá ali, ó, aos 4 anos eu comecei no balé também, inclusive em escolas que tem até hoje. Eu dancei no Harmonia, alguém conhece? Dancei no Meia Ponta, Palácio das Artes. Conhece também? Você é de lá? Você faz Cefar? É? Então, lá também. Núcleo Artístico, alguém? Conhece? E tinha uma escola também que eu dancei por muitos anos, que não existe mais, se chama Ânima Companhia de Dança. Você lembra? Também Sagrada Família? Eu fiquei no balé durante muitos anos, pode voltar, Josi, fazendo favor. E aos 15 anos eu já era de uma companhia profissional, nós já apresentávamos, viajávamos por várias cidades. Alguém aqui já foi para Joinville também? A gente apresentava em Joinville, Uberlândia. E em Belo Horizonte, tinham dentro dos shoppings espetáculos de dança. Não sei se vocês participaram, você participou dessa época, Djalma? Então tinha Central Shopping, BH Shopping, Minas Shopping. Eles montavam os palcos e a gente apresentava também. Panda Eventos. Da época que era a Unidança, você lembra disso? Que tinha Wanda Bambirra, Maria Clara Machado. Tava em todos? Minha colega, tamo junto então. Você foi Marilu? Então você conhece a Silvana? Silvana Cândido Gomes, né? Ah, então ótimo. E aí aos 19 anos eu entrei na faculdade. Nesse momento, quando eu entro para a faculdade, eu tenho que parar de dançar. Porque eu acredito que vocês têm essa carga horária também, né? De chegar na escola, às vezes 2 horas da tarde e dançar até 10 horas da noite. É ensaio, igual vocês estão aqui hoje, tem muita gente que vai apresentar. E aí, o que aconteceu? Eu tive que ir para o mercado de trabalho, trabalhar mesmo. Banco Real, gente, nem existe isso mais, tá? Trabalhei no banco e depois fui mudando de emprego. Então, eu tinha que conciliar a época que eu trabalhava de manhã e de tarde fazia balé e à noite fazia faculdade. Então, era um corre danado e eu não consegui. Eu tive que parar de dançar nessa época. Eu tive que dar uma pausa porque estava sobrecarregando realmente meu estudo. E aí, gente, nessa época aí, ó, com de 22 anos, aliás, eu nem me apresentei, né? Mas meu nome é Alessandra Quintino e eu tenho 45 anos. Então, com 22 anos, eu já estava na faculdade e era um boom de um momento aqui em Belo Horizonte que chamava Axé. Alguém já ouviu Axé? Ivete Sangalo, Léo Santana. Pois é, nessa época, década de 2000, estouraram vários grupos de Axé aqui em Belo Horizonte. Então, com 22 anos, quando eu tô lá só na faculdade, trabalhando, tinha um lugar aqui em Belo Horizonte que tinham vários shows. E aí um dia eu fui com uma amiga minha e falei o seguinte: uai, gente, eu quero entrar ali naquele grupo. E era o quê? Palco. Eu tava com saudade de dançar. E aí eu fui lá, fiz o teste e passei. Só que eu era a bailarina que dançava axé, gente. Desastre, né? Vocês têm certeza, né? Aquele samba aberto, não tinha, o meu corpo não era para esse tipo de dança. Mas eu fui para lá, porque eu vi ali uma possibilidade de continuar trabalhando com dança. Pode passar, Josi. E aí aconteceu o seguinte, quando eu fui pra lá e eu contei pra vocês que tinha vários grupos de axé, e não sei se é da época de vocês, se vocês conhecem, mas tinha Companhia do Pagode, Axé Blonde, El Tchan, tinham vários grupos, né? Então começaram a ter os concursos de dança na TV. Então tinha concurso no Faustão, tinha concurso no Gugu, e é claro que eu fui lá fazer concurso de dança. Minha mãe tá ali atrás, coitada, sofreu todo esse processo comigo. E eu fui fazer o concurso, aos 23 anos, o primeiro concurso do Tchan, e eu fiquei entre as 30 finalistas. E aqui eu não sei se vocês participam de concurso, vocês têm experiência de participar de audição, de concurso, sim, né? Então vocês sabem como que é essa adrenalina, né? De preparação de gente para concurso, e meu concurso foi na TV. E aí eu segui, eu gostei disso. Eu falei assim, gente, eu quero mais.
Só que eu não passei nesse momento. E aí foram aparecendo para mim outras oportunidades. Aqui em Belo Horizonte, no programa na TV Alterosa, tinha um programa que chamava Grafite. E eu fui convidada, hoje o Grafite está na Rádio 98, não sei se vocês têm o hábito de ouvir rádio aí, mas estava na Rádio 98, hoje na 98, e era na TV. E aí eu fui participar do programa Grafite como dançarina de palco, mais uma vez, trabalhando com dança, certo? E aí, estudando, trabalhando, veio novamente o concurso do Tchan, e isso eu já estava com 33 anos. Vocês têm noção, gente? 10 anos depois, tá eu lá insistindo num negócio que eu falei, ou eu passo desse negócio, ou eu não passo. E aí, o que aconteceu? Eu passei, tá eu aqui, essa é a foto do grupo, deixa eu virar pro lado de cá. Aqui é o grupo El Tchan, e eu tô ali, aquela loura do cabelão, nem parece eu, né, gente? Era um mega hair, tá? Mas sou eu. E eu fiquei no grupo de dança, trabalhei com eles durante 6 meses, depois saí, fui para outro grupo de dança, que é esse aqui, que é o Leva Nós, que talvez vocês conheçam a música da Mulher Maravilha. Foge, foge, Mulher Maravilha, foge. Pois é esse grupo, e eu fui trabalhar com eles também. Então eu morei em São Paulo, morei no Rio, morei em Salvador, trabalhei em vários palcos no Brasil, palcos assim gigantescos, de grandes eventos, fiz vários programas de TV, trabalhei, ganhei meu dinheiro e rodei esse Brasilzão. E aí o que acontece? Vamos lá? Chega aqui, é impossível empreender com dança? O que vocês acham? Você acha que é impossível? Você acha que é possível? Vocês acham que é possível ou impossível? Possível? Mas vocês acham que tem alguma coisa que a gente precisa saber para empreender que não contaram pra gente? Você acha? Eu queria ter essa sabedoria na sua idade, gata. Isso mesmo. Muita coisa? Vocês acreditam que tem muita coisa, né? E a palestra de hoje é para falar sobre isso aqui. É sobre a gente falar sobre carreira e sobre dança. Então, mostrei para vocês que eu comecei com 3 anos, que com 33 eu entrei no meu melhor trabalho, que eu acreditava ser o melhor trabalho, que era uma banda que estava estourada, enfim. Então, se passaram 30 anos, eu me dediquei, eu estudei, eu trabalhei, eu fiz todo esse processo, para quando eu cheguei no meu melhor trabalho, eu simplesmente parei. Eu desisti. Falei, não quero mais isso. Na minha cabeça, eu tinha dançado tudo que eu precisava dançar. Mas por quê? Eu não sei se isso já acontece hoje, na geração de hoje, eu quero ouvir vocês. Eu escutei a vida toda que a dança não dá dinheiro. Alguém? Todo mundo? Não mudou nada então, gente? Jesus. E alguém escutou também que a arte não dá dinheiro, que a dança não dá dinheiro, é isso? E que a gente tem um limite de idade, que por volta ali de uns 20, 30 anos a gente tem que encerrar a carreira? Todo mundo ouviu? Até hoje? Vocês estão acreditando nisso? Você não acredita? Gosto. Você acredita nisso? Você acredita? Não? Não? E o que vocês estão fazendo hoje, pensando daqui 10 anos, como empreendedoras da arte? Vocês têm assim, se eu pedir para vocês fecharem os olhos e imaginarem assim daqui 5, 10 anos, trabalhando com dança, vocês estão fazendo tudo o que precisa hoje para daqui 10 anos estar exatamente onde vocês estão imaginando aí? Já pensaram sobre isso? Ou vocês estão vivendo um dia de cada vez? Levantei, fui lá para a aula e é isso. O que está acontecendo? E foi isso que aconteceu comigo ali. Quando eu parei de dançar, na verdade, eu não me planejei para parar. Eu parei de dançar porque eu ouvi muito que a dança não dava dinheiro. Mas só que deu dinheiro. Na verdade, eu não sabia lidar com o meu dinheiro. Eu vi tanta gente falando que não dava dinheiro que eu acreditei. Eu falei, realmente não dá dinheiro, agora eu vou trabalhar com outra coisa. Vou trabalhar no banco, vou trabalhar na academia. E eu deixei ali de lado a minha arte. Mesmo assim, eu achava que trabalhar com dança era só aqui em cima do palco. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e montei uma agência. Eu montei uma agência de bailarinos. Falei, beleza, já que eu tô velha para dançar, então eu vou abrir um negócio. E aí fui abrir uma agência de dança, que eu sou sócia do Ed, que na época a nossa agência chamava Pretinho Básico. Eu montei a agência pensando o seguinte: se eu não posso dançar e tem muita gente dançando, e eu já trilhei 30 anos de carreira, eu acredito que eu estou preparada para ajudar as pessoas que estão começando a carreira de dança. E a gente pode ter essa troca, igual a gente está tendo aqui agora, para eu contar assim,
O que eu posso te dizer sobre esse processo que pode ali amenizar, que pode te ajudar, que pode direcionar melhor, que a gente pode bater menos cabeça, o que não te contaram sobre viver de dança. Só que nesta época, quando eu montei a agência, eu não tinha essa clareza do que eu estou contando para vocês hoje. E aí o que aconteceu comigo? Como eu desisti do meu sonho, que era o palco, que era dançar, começou a vir isso tudo aqui na minha cabeça, ó. Eu não tinha mais clareza, eu não sabia quem eu era, o que eu queria fazer com isso, se eu ia continuar dançando. Eu tinha agência, mas no fundo, faltava alguma coisa. E toda hora vinha dentro de mim, eu não posso voltar para o palco porque eu já tenho mais de 30 anos e falaram que a dança também não dá dinheiro. E eu fiquei nesse looping ali. E aí o que aconteceu comigo? Eu caí numa tristeza profunda, e o que eles chamam hoje de depressão, né? Síndrome do pânico, essas ansiedades. Já tinha passado por outras coisas quando eu era mais jovem na dança, como bulimia, enfim. Aquele padrão, né, que as escolas, não sei como é que está hoje, né? Vocês que são professores e diretores, como que vocês estão trabalhando com os alunos. Mas hoje se fala muito sobre isso, né? O cuidado com a saúde física, a saúde mental, a parte técnica, né? Na minha época não falava sobre isso. E o que eu acho legal a gente abordar, para quem vai trabalhar com dança, que isso é muito importante. A gente falar isso para os nossos alunos. Tem uma aqui de 12, não é isso? Que ainda vai trilhar um monte aí, ó, uma estrada gigante. Então a gente precisa ficar atento a isso. Não basta a gente só ter um talento. Vocês concordam? Vocês nasceram aí com a dança, amando a dança. Eu não sei a história de vocês. Se tem alguém em casa que dança, como é que vocês foram parar na dança. Mas vocês acreditam que só o talento é o suficiente para vocês estarem aqui no palco hoje? Porque o que vocês estavam fazendo aqui mais cedo? Ensaiando. Fazendo aula. Então tem muita coisa que envolve a nossa profissão como profissionais que às vezes não é dito pra gente. E às vezes a gente desiste, a gente para, a gente fica desanimado. A gente vai passar, por exemplo, por um concurso. Aí a gente não ganha o primeiro lugar. A gente se sente o quê? Eu sou péssimo. Não é isso, gente. Tem todo um processo. A gente tem que estar no lugar certo, no momento certo. A gente tem que ensaiar. E tem outras pessoas também envolvidas. Um dia de um, outro dia de outro. Então, isso tudo começou a passar na minha cabeça, ó, com 33 anos. Pode passar, Josi? E aí, por que eu estou falando tudo isso? E é o motivo de eu estar aqui hoje. Quando isso tudo aconteceu, eu comecei a perceber que eu foquei só no meu desenvolvimento profissional, no meu desenvolvimento técnico. E eu não sabia outras coisas que aconteciam no nosso mundo da dança. A gente não falava sobre isso, né? Sobre estar bem com o seu emocional. Quantas vezes você saiu de casa, você está triste, aconteceu alguma coisa dentro de casa, você não quer fazer aula. Não tem concentração, não consegue pegar a coreografia direito. Às vezes está com o corpo todo dolorido, aconteceu alguma coisa em casa, com alguém que vocês gostam. E aí, isso é a nossa parte emocional. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente se preocupa mais com a nossa técnica, de estar impecável com as piruetas, com os pliés, de fazer saltos maravilhosos, que está aqui com um coque lindo, toda bonita de bailarina. E a gente esquece de cuidar disso. Ou não disseram pra gente que a gente precisava olhar para isso. Então, esse é um fator muito importante. E uma outra coisa, gente, porque quando a gente fala sobre trabalhar com dança, significa que é uma carreira, correto? É um negócio, correto? Mas alguém contou pra gente o que é empreender mesmo, de verdade? Porque o que acontece? O mundo dos negócios, ele gira muito mais em torno de simplesmente a gente ter um talento. Então, quando eu abri a empresa junto com o Edney, a gente começou a bater cabeça demais. A gente ia olhar contador, tinha que abrir um MEI para ter CNPJ, a gente tinha que ter uma conta jurídica, tinha que ter uma conta física, tinha que ter pessoas para trabalhar junto com a gente. E aí a gente estava trabalhando com os sonhos de outras pessoas. Então eu tinha que saber, por que eu estou trabalhando com X, Y, Z? Aqui eu tenho gente que já trabalhou comigo, ó, o Vaguinho. Eu nunca sentei com o Vaguinho e falei, e aí, Vaguinho, qual o seu sonho? O que você quer com a dança? E eu comecei a questionar isso, eu e o Ed. Falei assim, Edney, a gente precisa mais do que isso na agência de dança. A gente precisa entender aonde que todos esses bailarinos que estão trabalhando com a gente, eles desejam chegar. Porque eu não queria que acontecesse com eles o que aconteceu comigo. A falta de foco, a falta de clareza. É como se a minha dança tivesse perdido um propósito. Porque eu ouvi tanto que aos 30 eu tinha que parar, que eu dei uma rendida, né, gente? Fui até os 35 de teimosa. Então eu falei, já tô velha, preciso parar de dançar. E aí eu comecei a entender que não é bem por aí. Na verdade, todos nós vamos passar por ciclos na vida. E a dança é a mesma coisa. Se um dia eu era aluna lá de 4 aninhos, 12 aninhos, 20, depois fui para a companhia, fui para uma televisão, fui trabalhar num concurso, enfim,
Por que eu também não posso mudar o meu processo dentro da dança? Porque eu posso sair de aluna, daqui a pouco eu posso ser uma professora, depois eu posso montar uma escola, eu posso ser uma diretora, eu posso trabalhar com vários ambientes da dança. E hoje tem infinitos mais. Eu posso trabalhar em banda, eu posso ter TikToker. Não, né, gente? TikToker? Não, né? Não. Tá, beleza. Eu posso trabalhar com banda, eu posso trabalhar com televisão, eu posso fazer uma formação e dar aula em faculdade, eu posso abrir minha escola, eu posso abrir uma agência, eu posso palestrar, eu posso contar minha história, eu posso trabalhar com dança na publicidade. É um universo inteiro de dança. Mas, para que eu entenda que existem todas essas oportunidades, eu também preciso entender que eu posso estar em todas as oportunidades. Então, a primeira coisa que eu comecei a voltar, né? Eu estava só no meu desenvolvimento profissional, eu comecei a olhar para mim. E eu pensei, o que mais que eu preciso olhar para mim, para que eu compreenda que eu posso mais, independente de eu ter 35, 38 ou 45. E aí eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Eu voltei, dei 2 passinhos para trás e falei, peraí, deixa eu entender. O porquê que eu faço o que eu faço, o porquê que eu danço, por que eu estou aqui até hoje. Porque eu sou formada em relações públicas, então eu poderia estar trabalhando só na área de comunicação. Mas também sou formada em dança, mas também gosto de outras áreas. E aí eu pensei, não, mas a arte está aqui dentro. Não tem um negócio que parece que dá um negócio da gente quando a gente está vendo um espetáculo, quando a gente sobe aqui, dá o terceiro sinal, abre coxia, fecha coxia, e é breu, e a gente faz pirueta, a pirueta dá certo, não tem isso, gente? E eu continuava com isso aqui dentro de mim. Então eu pensei assim, peraí, como que eu posso resgatar a dança que está em mim e também contribuir com mais pessoas? E aí durante esse processo de autoconhecimento, eu percebi que eu parei, vocês lembram que eu falei que eu desisti lá atrás? Na minha cabeça eu desisti porque eu já tinha dançado demais, né? Só que na verdade não foi isso. Na verdade eu estava com medo. Porque eu estava indo contra muita gente. Porque estava todo mundo falando para eu parar. Só que eu não sabia exatamente o que eu queria, o meu propósito. E eu acreditei que eu precisava parar. E foi parando que eu realmente voltei para mim e percebi, não é isso. E eu tenho que falar isso para mais pessoas. Eu tenho que falar para a menina de 12, de 15, de 20, de 30, que ela não pode parar. Ela tem que se preparar para as fases. E se preciso for, se ela não tiver uma habilidade, uma competência suficiente para ser uma coreógrafa, para ser uma diretora, para abrir a sua escola, que ela vai estudar, que ela vai buscar essas pessoas, que ela faça uma faculdade, um curso técnico, faça uma consultoria, uma mentoria, enfim, que ela esteja exatamente em ambientes certos, com pessoas certas, para ela se tornar aquilo que ela tem uma referência. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui agora, vocês têm alguém aí em mente que vocês modelam, que vocês se inspiram. Alguma bailarina, às vezes a professora da escola de vocês. Às vezes você olha e fala assim, um dia eu quero ser a professora, um dia eu quero ter minha escola. Então foi isso, exatamente por isso, que eu comecei a reformular todo o conceito da agência e comecei a falar da carreira com propósito. A carreira com propósito, gente, nada mais é do que a gente fazer o que a gente gosta, a ganhar dinheiro a partir do nosso trabalho. Então, se todo mundo ganha dinheiro trabalhando, por que a gente trabalha com dança e não pode ganhar? Por que todas as vezes que eu ia negociar o meu trabalho, a pessoa virava para mim e falava assim, é uma oportunidade de você aparecer. Você vai trabalhar com dança e vou te dar um lanche. Gente, lanche eu tenho lá em casa, né? Lanche a gente leva. Não, você vai trabalhar com dança, mas vai ter uma pessoa lá que vai te dar uma oportunidade para fazer isso. Não, gente. Eu comecei a perceber o seguinte, se eu não mudar a minha concepção, se eu não mudar a minha mente e pensar, eu sou profissional, eu estudei mais de 30 anos, eu sou competente, eu sou talentosa, eu posso mais, e o meu trabalho ele precisa ter uma troca, eu estou oferecendo o meu trabalho, eu preciso ser remunerada, para quê? Para continuar estudando, fazendo aula, comprando minha sapatilha, enfim, todos os nossos investimentos, o porquê que eu não posso cobrar? Então eu percebi o seguinte, a nossa comunidade, ela está praticamente falando disso 24 horas. Gente, não vai dar dinheiro, não vai dar. Parece que é uma consciência coletiva de que tudo vai dar errado. Eu não sei se vocês concordam com isso, né? Eu até perguntei se vocês estão escutando isso até hoje, porque há 30 anos atrás se falava nisso e a gente precisa mudar. Então, quando eu aceitei a proposta do Djalma de vir falar aqui hoje, era para plantar essa sementinha, para que todo mundo saísse daqui pensando, o que é que eu estou falando sobre a dança? Como é que eu estou falando da minha dança para as pessoas? Eu estou reforçando essa crença de que a arte não dá dinheiro?
Eu continuo dizendo que daqui 20, né? 10, 5, eu vou parar de dançar porque eu já estou ficando velha? Será que não está na hora da gente mudar sobre isso, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente compartilha? Porque às vezes quem está falando isso, gente, está do nosso lado 24 horas por dia. E é por isso que eu estou aqui hoje para conversar com vocês. Pode passar, Josi. Isso aqui, esse desenho ficou até muito engraçado, né? Tipo assim, o que isso tem a ver com dança, né? Na verdade, eu tenho pensado sobre tudo isso que a gente está conversando agora e eu desenvolvi um projeto que chama Roda da Dança. Vocês concordam comigo que essa roda ela não vai rodar nunca? Concorda? Porque ela está furada, ela está desequilibrada. E essa roda aqui está perfeita, ela vai fluir. Então, o que seria a roda da dança? Seriam todos esses ambientes. A gente passar pelo nosso lado pessoal, o nosso lado profissional e depois o nosso lado social. Porque a gente só consegue servir ao próximo, dar aulas, enfim, modificar, transformar a vida das pessoas quando nós estamos bem. Porque a gente dá só aquilo que a gente tem. Então não tem como, por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso, às vezes você está um dia de manhã, vai dar um bom dia para alguém, alguém fala, bom dia por quê? Tá tudo ruim hoje. Eu falei, gente, por quê? Aquilo que a pessoa tem. Então, a gente tem que começar a pensar, a minha roda está girando? O que falta eu equilibrar para que a minha roda gire? É no meu âmbito espiritual? É no meu âmbito profissional? É com a minha saúde física? É com a minha saúde mental? No profissional, aonde eu estou hoje, o que me falta? Eu sei, por exemplo, as professoras aí que já trabalham com dança, né? Eu sei muito bem lidar com o meu dinheiro. Eu separo lá minha conta física da minha conta jurídica, eu sei fazer uma planilha de faturamento, de pagamento, de DRE e etc. tudo. Eu sei trabalhar exatamente com dança ou não? Eu estou um autônomo, desleixado, que eu não sei fazer, né? Tem isso muito, né? E aí no final do mês a conta não fecha. Então essa roda aqui, ela precisa girar. Só que são vários fatores que estão ali dentro. São várias coisas que a gente precisa pensar. E aí eu tenho desenvolvido um projeto com várias pessoas da dança, eu já atendo algumas pessoas, onde elas chegam para mim e falam o seguinte, a primeira pergunta que eu faço, na verdade, é o seguinte, por que você faz o que você faz? Você dança por quê? Alguém que te pediu para dançar, você gosta de dançar? Depois disso eu pergunto, daqui 10, 20 anos, você se imagina dançando? Você quer ganhar dinheiro com isso? Porque, o seguinte, a gente precisa ter nossa liberdade financeira. Então, para a gente ter carro, casa, se alimentar, fazer os nossos passeios, sair com as pessoas que a gente gosta, viajar, comprar algumas coisas, a gente precisa ter dinheiro. E a gente precisa ter o nosso dinheiro. Então, o que eu estou fazendo hoje é o suficiente para que dá 5, 10 anos, porque o futuro é hoje, né, gente? A gente começa agora. Eu tenho essa liberdade? Então, eu estou fazendo esse desenho da roda com várias pessoas, vários atendimentos, e eu percebo que todo mundo chega falando a mesma coisa para mim. Ah, mas eu achei que eu tinha que parar com dançar com 30. Ah, eu tenho que guardar 10% do meu dinheiro para poder render, para poder... Tem gente que não sabe sobre isso. E por que a gente não pode tratar disso agora? Dentro da sala de aula, com os nossos alunos, ou dentro de casa, ou com os nossos colegas da dança. E é por isso que eu fiz esse exemplo aqui da roda. Para a gente entender que não é perfeição. Não existe perfeição. Existe equilíbrio. Então, se a gente tiver um olhar completamente holístico sobre tudo, olhar sistêmico mesmo, a gente vai olhar todas as partes, a gente não vai deixar nada de fora. Então tem hora que a gente vai dar um pouco mais de ênfase na saúde e daqui a pouco na parte técnica, mas a gente tem que estar olhando para tudo, para que essa roda, ela realmente consiga fluir. Pode passar, Josi. Aí vocês lembram lá a pergunta? Não? Qual que é, se vocês sabem da importância da gente como profissional? Vocês lembram disso? Que eu perguntei lá atrás? Vocês sabem a importância da arte também. E olha só que coisa engraçada. Vocês imaginam um mundo sem arte? Vocês imaginam se no final de semana não tivesse um show, um espetáculo de dança, uma música tocando no rádio, não tivesse um teatro, um livro, não tivesse um artista plástico, não tivesse um fotógrafo, não tivesse um videomaker. Imagina se fosse nada, que coisa muito chato. Então, como é que as pessoas podem dizer pra gente que a gente tem que parar de dançar aos 30 anos, gente? Esse povo vai tudo morrer, porque a gente é incrível. Nosso talento é incrível, a gente tem que continuar. Então, como é importante o mundo com arte? Sim. Nós somos pessoas importantes no mundo social. Nós, como profissionais, as pessoas que estão começando agora. Então, a gente precisa deixar o nosso legado. A gente precisa falar sobre isso, em todos os lugares, batendo no peito, com a cabeça erguida. Eu sou bailarina, eu sou dançarina, eu sou profissional de dança e essa é a minha carreira.
Vocês concordam com isso? Tem certeza? Então vamos lá. Hoje eu me coloco como facilitadora de carreira. Então eu faço esse direcionamento, essa construção com pessoas da arte que estão começando ou não. Às vezes estão nesse processo que eu falei com vocês. Estão fazendo uma mudança de ciclo, uma mudança de carreira e não sabem como fazer. E aí eu faço todo o desenho, todo o planejamento estratégico para que a gente consiga passar de fases e passar de ciclos de uma forma tranquila, mesmo tendo aí os perrengues, obviamente que nós vamos passar, mas tendo um direcionamento, a gente não estando sozinho, talvez a gente quebre um pouco menos cabeça. Inclusive, pode passar, Josi? Eu coloquei aqui, ó, evite os erros dos outros. Todo mundo conhece Michael Jordan? Todo mundo? Não? Não, né? Ele trabalha com basquete. Ele é maravilhoso. É tipo o melhor do mundo, sabe? E aí ele tem uma frase que ele fala que ele teve que fazer 9.000 arremessos para que ele acertasse alguns. Então ele quis dizer o seguinte, foi errando que ele foi melhorando. E a gente faz isso no dia a dia, correto? A gente treina para acertar. Mas e se eu falar para vocês que com a carreira profissional, se tiver alguém que já passou pelo processo e vai ajudar vocês para que vocês errem menos, batam menos cabeça, não seria legal? Que é isso que o professor faz com a gente dentro de sala. Ele já dançou, ele já fez tudo isso e ele vai te ensinar qual é a melhor forma de fazer uma pirueta, por exemplo. Porque até você entender, ele já falou que tem que passar pelo tandi, tem que abrir, tem que fazer o plié, tem que marcar a cabeça, não tem? Aí puxa aqui, enfia ali, não sei o que lá, não é isso? Pois é. E se a gente não soubesse? E se não tivesse esse professor? A gente ia ter que ficar testando. Então, quando eu criei o projeto da agência, foi exatamente para dizer, olha, eu já passei. Eu já estou aqui na frente. Se você quiser, eu posso pegar na sua mão e nós vamos caminhar juntos. Vamos falar sobre isso. Vamos começar a mudança em nós para que a gente consiga mudar também toda uma comunidade, certo? E aí, por conta disso, no final do ano passado, 2022, nós tínhamos encerrado a agência da Pretinho Básico. Vocês lembram que eu falei que chamava Pretinho Básico lá na frente? Porque não estava fazendo mais sentido o jeito que a gente estava trabalhando. A gente só estava assim, pega o dançarino, o bailarino, coloca lá para trabalhar. Dinheiro para cá, menino para lá. Eu falei, gente, e aí? E o sonho dessas pessoas? Quem são elas? O que elas estão fazendo? O que elas querem fazer mais do que isso? Elas têm alguma dificuldade para trabalhar? E aí nós sentamos e reformulamos a empresa e lançamos a We Dance. O caderninho que vocês receberam hoje é com a nossa marca nova. Então tá tudo novo, gente. A palestra é nova, a marca é nova, e-book em breve, temos um podcast que chama Pode Dançar e no podcast é mais um espaço onde eu converso com profissionais de dança sobre exatamente isso aqui. Eles contam a jornada, como eles trabalham dentro do ambiente que eles estão, da arte. Pode ter sido uma pessoa que já trabalhou com dança e que agora está trabalhando de uma outra forma, como eu, por exemplo, que não estou dando aula, não estou apresentando, mas tenho uma agência, estou entrando para esse processo das palestras, da mentoria, do podcast. Então nós criamos um novo projeto para ser especialistas em atendimento para quem quer dançar. E aí também tem uma coisa legal, porque tem muitos contratantes que chegam para a gente, porque vou contar para vocês como é que funciona a agência hoje. Alguém aqui é de alguma agência de modelo? Ou já conhece a agência de modelo? Sabe como funciona? Sabe como é? A agência é o seguinte, a agência ela pega o artista e liga ela ao mercado, para ela ter mais trabalho, certo? Só que numa agência de modelo tem todos os tipos de modelo tanto da parte fashion ou modelo comercial, mas também trabalham com outras áreas. A agência é especialista em dança. Então, quando o contratante me liga, ele fala assim, Alessandra, eu vou ter um casamento e a gente precisa criar a valsa dos noivos. Você tem um professor que possa fazer isso? Eu falo, tenho. Então, o que eu faço? Eu faço uma entrevista, como se fosse uma entrevista com o meu cliente, pergunto para ele que dia que vai ser a festa, como que isso vai acontecer, o que tipo de música que os noivos gostam, e eu pego aquele profissional e ligo ele exatamente no perfil do cliente. Esse trabalho a agência faz. Então eu estou atendendo ao profissional, que são vocês, né, que já estão na área ou que vão se tornar profissionais em breve no sentido de carreira, e eu atendo também o contratante. Porque quando ele chega lá, ele vê que eu tenho um know-how para isso, eu tenho uma experiência, eu faço um processo de curadoria, eu vejo quem exatamente vai atender, quem consegue atender aquela demanda, ele se sente mais seguro. E eu já pesquisei, não sei, tá, gente, se de ontem para hoje mudou, mas até ontem não tem uma agência especializada em dança no Brasil.
fazendo o que a gente faz. Então, nós somos pioneiros. Somos pioneiros no podcast, somos pioneiros na agência, somos pioneiros em ter uma palestra falando só para profissionais de dança, que é o objetivo daqui de hoje, tá bom? E aí eu deixei aqui para vocês seguirem a gente. Nós estamos encerrando. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, onde eu coloco o podcast. Nós estamos no TikTok, começando. E nós estamos também no Spotify. O Spotify são os áudios do Pode Dançar, do podcast, tá bom? E nesse livrinho que eu deixei aí pra vocês, tem o nosso Instagram. E eu queria depois, se vocês pudessem entrar lá e me dar um feedback do que vocês acharam desse bate-papo aqui hoje, do que vocês acharam dessa proposta pro nosso mundo da dança, o que vocês gostariam de ouvir, de entender, o que vocês gostariam de fazer, por exemplo, num workshop, onde tivesse a parte da dança e a parte também desse bate-papo. O que seria legal? O que vocês têm dúvida, por exemplo? Me mandem lá, porque vai ser um prazer eu poder responder e eu quero saber mais sobre vocês. Aqui a gente não vai ter tempo de ter esse bate-papo hoje para poder ampliar, mas eu quero saber o que vocês acharam disso hoje, tá bom? E para finalizar, tem esse QR Code, mas eu acho que vocês estão sem celular, mas vai direto para o nosso Instagram. Então, quem quiser passar, ok. Se não, é só entrar no @WeDanceAgência.